Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Tenho 31 anos, sou formado em Educação Física, pós-graduado de Libras, professor de Araruama e Maricá. Sou um autista que hiperfoca em Fluminense, Titanic e leitura bíblica. Já tem 2 semanas que eu não gravo devocional para vocês, né? O horário apertou nas escolas e aí eu fiquei sem gravar. Aí, como não consigo dar prosseguimento ao nosso devocional Prioridade de Deus, a gente vai dar prosseguimento no devocional Pão Diário. Pão Diário, dia 21 de maio. Leitura bíblica base, Isaías 2, de 1 a 4. Vamos ler, pegar a Bíblia aqui. Isaías 2, de 1 a 4. Isaías, cadê Isaías? Cadê? Não, para cá, Isaías. Para cá. Vai ver que ele vai Isaías 2, de 1 a 4. Achei Isaías 2, Provérbios, Isaías 2, de 1 a 4. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Verão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. O anjo da faca. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Versículo 4. Ele julgará entre nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Quando o crime por faca cresceu no Reino Unido, o British Iron Work Centre trabalhou com as forças policiais locais e colocou 200 caixas de coletas em todo o país e realizou uma campanha de anistia. 100.000 facas foram entregues anonimamente, algumas ainda com sangue nas lâminas. Elas foram então enviadas para o artista Alf Bradley, que as embotou, tirando-lhes o corte e inscreveu em algumas dos nomes de jovens vítimas de crimes por faca, além de mensagens de pesar dos ex-infratores. Milhares de armas distantes foram soldadas para criar o Anjo da Faca, uma escultura angelical de 6 metros de altura com asas de aço cintilantes. Diante da estátua Anjo da Faca, imaginei quantos milhares de feridas haviam sido evitadas por sua existência. Pensei na visão de Isaías sobre os novos céus e a nova terra, versículo capítulo 65, versículo 65, capítulo 65, verso 17. 65, 17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Onde as crianças não morrem jovens, nem crescem em meio à pobreza geradora de crimes. Um lugar onde o crime por faca não existe mais, porque as espadas terão sido remodeladas e terão propósitos mais criativos. Esse novo mundo ainda não está aqui, mas devemos orar e servir até a sua chegada. À sua maneira, o anjo da faca nos dá um vislumbre do futuro prometido por Deus. As espadas se tornam arados, as armas se tornam obras de arte. Com os projetos redentores, podemos trazer memória para vislumbrar um pouco mais esse futuro. Jesus,
Mal podemos esperar até que o mundo esteja em paz sob o teu reinado. Move-nos pelo teu espírito para vermos o teu reino em nossas comunidades. A Bíblia em um ano, 1 Crônicas 13 a 15. 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, primeiro livro de, nem só para ver que ele está aí, Esdras, nem 1 Crônicas 13 a 15. 1 Crônicas, capítulos 13 a 15. Vamos ler. Meu livro de Crônicas, capítulo 13. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1.100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi uniu os Tojalitas desde o rio Sior, no Egito, até Lebo Amate, para trazerem de Kiriat-Jearim a arca de Deus. Davi e Tojalitas foram a Baalá, que é Kiriat-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e Tojalitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à ira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. 1 Crônicas 14. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, o seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Entre os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Elisua, Palete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos, e aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam sido abandonados, esses ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo, Davi consultou o Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir o som de passo por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram todo o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeão até Gézer. Assim a fome de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. 1 Crônicas 15. Depois que Davi tinha construído casas para ser na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi uniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas, descendentes de Coate, Uriel liderando 120, descendentes de Merari, Asaías liderando 220,
descendente de Gerson, Joel liderando 130, do descendente de Elisafã, Semaías liderando 200, do descendente de Hebron, Eliel liderando 80, do descendente de Uziel, Aminadab liderando 112. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos, que havia entre eles, de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas, símbolos sonoros. Assim os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele. Dentre os meraritas, seus parentes escolheram Etan, filho de Cuxaías, e com ele seus parentes que estavam no segundo escalão: Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Mazés, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Os músicos Emã, Asaf e Etan deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Mazés e Benaia deviam tocar as liras, acompanhando o soprano, e Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Kenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos, que era sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Berequias e Eucana serão porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias e Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benai e Eliezer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também deviam ser porteiros e vigiar a arca. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel, os líderes dos batalhões de 1000, foram buscar a arca da aliança do Senhor que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Kenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. E Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, observava tudo de uma janela. E aconteceu que, ao ver o rei da nação celebrando, ela o desprezou em seu coração. Vou ler aqui qual a próxima. João 7, de 1 a 27. Evangelho de João 7, de 1 a 27. Evangelho de João, capítulo 7. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Pois Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho do que o que ele faz é mal. Vocês vão à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os dois ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução, sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é o verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito.
Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Vocês estão endemoniados. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Que está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: Fiz um milagre, vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, por que a lei de Moisés não seja quebrada, porque vocês ficam cheios de ira contra mim, por ter curado completamente o homem no sábado? Não julgue apenas pela aparência, mas faça o julgamento justo. Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: Não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Bom, dia, acabou aqui o nosso devocional do livro Pão Diário, cujo tema foi O Anjo da Faca. Valeu, até a próxima. Tchau, fui. Valeu.